pois que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Podem assentar. Quem falou essas palavras? Talvez você pense que foi muito fácil Paulo falar essas palavras. Para Paulo chegar a dizer isso, ele passou por experiências marcantes na sua vida. E ele nos fala dessas experiências marcantes na sua defesa. Em Atos capítulo 22, a palavra de Deus vai nos mostrar Paulo se defendendo. Porque aqui traz a história de Paulo. Podemos observar que Atos 22 vai nos dizer: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós sois hoje, e persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha em todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E a história da vida de Paulo continua. Meus irmãos e amigos que estão conosco, voltando a Gálatas, Paulo está escrevendo, e logo na parte acima do versículo do capítulo 4, o Evangelho isenta-nos da lei. E Paulo está mostrando aquilo que ele era,
aquilo que ele viveu, aquilo que ele defendeu, aquilo que ele fez tudo para acabar com os cristãos. Paulo não admitia que Cristo era o Messias. Paulo não admitia que Cristo era o único caminho que podia levar o homem a Deus. E ele tinha, em certa parte, razão. Porque ele fora criado na lei, no costume da lei. Ele viveu a vida dele inteira baseado somente na lei. E ele não tinha atenado que a lei se cumpriria e terminaria nos profetas, e terminaria em João. A palavra de Deus nos mostra claramente sobre isso. E Paulo agora perseguido, quando outrora ele fora perseguidor, ele estava indo para Damasco para quê? Para trazer maniatados, amarrados, presos, qualquer um que falasse que Jesus Cristo era o Messias, qualquer um que cresce na promessa, qualquer um que duvidasse dos ensinamentos da lei. E a palavra de Deus então nos mostra Paulo falando agora de experiência própria. O que é que aconteceu com ele? A experiência marcante de ele ir na estrada de Damasco e ir com carta da autoridade maior para trazer aqueles cristãos, vivos ou mortos, mas perto de Damasco, algo aconteceu de diferente. Paulo viu uma luz tão intensa, mais brilhante do que o sol ao meio-dia, a pino. A luz era tão forte que ele ficou cego. Já não enxergava mais. E a Bíblia diz que ele caiu do animal em que ele estava montado. E ele ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que você não crê no meu evangelho, Paulo? A lei é uma bênção até aqui, e ainda hoje ela é bênção, porque ela serve para corrigir os nossos erros. Mas Paulo, você está indo além do que a palavra de Deus diz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu a voz de Jesus, a doce voz de Jesus. E ele então pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus se declara para Paulo, se mostra para Paulo, diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele teve uma experiência marcante de conversão, de reconhecimento de que a Bíblia é um todo, não só o Velho, mas o Novo Testamento também é importante. O Velho Testamento é importante porque nós sabemos das histórias, mas o cumprimento do Velho Testamento está no Novo Testamento. E Paulo então, quando agora se tornou cristão, aceitou Jesus como o único, ele então se defende. Lá em Gálatas, ele diz:
também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Nós ainda éramos meninos, estávamos debaixo dos rudimentos das primeiras coisas do Velho Testamento. Mas vindo a plenitude dos tempos, no momento certo, na hora certa, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Jesus veio para resgatar os que estavam debaixo da lei, para comprar com o seu precioso sangue, com um preço maior. Jesus veio para isso. E Jesus é bastante para a nossa salvação. Não precisamos de nada mais do que Cristo, da graça de Cristo para a salvação. A salvação é um presente dado por Deus. Nenhum de nós cumpre a lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus. E a Bíblia diz: se nós falharmos num tio, já deixamos de cumprir toda a lei. E quem de nós não falha num tio, ou num T, ou num V, ou num S, ou num Z? Todos nós falhamos. Sem exceção. Eu falho, eu não cumpro toda a lei. E se você me disser que cumpre, eu já digo que você tem um defeito, mentiroso. Porque nenhum de nós cumpre. Nós escorregamos em alguma coisa. Nós erramos em alguma coisa. Nós temos defeitos. Eu tenho defeitos. Talvez vocês, por quem fica mais longe de mim, não sabem. Mas a Dona Luz Neto pode dizer um bocado deles, que eu vivo com ela. É que mais sabe dos meus defeitos. Que convivo já há 34 anos. Já. Então ela sabe de perto. Então todos nós temos defeitos, sem exceção. E Paulo então nos chama a atenção na sua experiência que ele teve com Cristo, e também para reforçar nossa fé, para nos dar uma base na palavra de Deus, para nós estarmos firmados na palavra, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A graça é maior do que tudo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu cumpro ou deixo de cumprir. A graça é o presente de Deus que nos é dado, sem nenhum de nós merecer. Por isso, salvação nenhum de nós merece. Nenhum sequer. Porque é pela graça que sois salvos. E é pela fé na pessoa única de Jesus Cristo. Paulo estava se defendendo. Porque os Gálatas, os crentes da Galácia, aceitavam a Cristo, e os outros queriam forçar aqueles que aceitaram a Jesus a se circuncidarem. E Paulo disse: olha, se vocês fizerem isso, vocês estão invalidando a graça.
Circuncidar é costume dos judeus. Os gentios não têm esse costume. E não é necessário se circuncidar para ser salvo. É necessário crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. E a palavra de Deus então nos diz mais. E porque sois filhos, aliás, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus veio para nos remir, para pagar o preço. Remissão. Alguém tem que pagar. E Jesus veio no meu lugar e no seu lugar para me remir, para pagar o preço do meu pecado, porque eu não tenho condições de ser perdoado por preço nenhum, por mais que eu queira fazer, por melhor que eu queira ser. O meu pecado foi pago por Jesus Cristo naquela cruz. O seu sangue foi vertido, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É a graça de Deus, é o poder de Deus, é o sangue de Jesus, é a graça de Deus. Mas diz mais a palavra de Deus: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama a Pai. Como nos tornamos filhos? Porque Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. É a mesma coisa. Deus, na sua infinita misericórdia, viu que nós não tínhamos jeito de pagar o preço. E para nos tornarmos filhos, precisávamos da presença do Cristo, vivo, morto, ressuscitado. Precisamos da presença do Espírito Santo dentro de nós. E como é que o Espírito Santo vem morar dentro de nós? Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. Talvez você vai achar, e você pode até não concordar, quando nós reconhecemos que nós não prestamos. Eu gosto sempre de dizer, a única parte boa em mim é a parte espiritual, a parte de Deus. O resto vai apodrecer. É a parte espiritual. A carne vai apodrecer. E não é só a minha não, a sua também. É só uma questão de tempo. A carne vai apodrecer. E tem muita gente ainda com o nariz inclinado, orgulhoso, vaidoso. Vai no Hospital do Câncer, faz umas visitinhas lá. E veja quem é você e quem sou eu. O que pode acontecer comigo e com você? Façam algumas visitas. Vem aqui no Hospital Evangélico, vai lá e faça algumas visitas. Quando nós fizemos psicologia hospitalar, nós demos nosso tempo lá. Nós fomos na UTI. Nós visitamos os quartos. E aí, você vê que você não é nada. Você acha tão importante que é? Filho, depois que você morrer, 24 horas, estão doidos para tirar você, que você vai feder a casa. Já vão levar seu corpo. Por mais amor que o marido tenha, vai levar para o cemitério. Por mais amor que a esposa tenha, vai levar para o cemitério. Você vai apodrecer. Então, largue de besteira, de orgulho, de vaidade, que isso aí vai cair tudo. Pode até estar para cima hoje, mas amanhã vai cair. É uma questão de tempo. É só uma questão de tempo.
Paulo está dizendo: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. E assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Se você aceitou Cristo, se você convidou o Espírito Santo para morar em você, você deixa de ser apenas criatura de Deus e se torna filho de Deus. E quando se torna filho, se torna herdeiro. Direito à herança. Que herança? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu fui vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Herança. Uma casa no céu, junto com Jesus. Você já pensou nisso? Aonde eu estiver, estejais vós também. Você já pensou numa herança maior do que essa? Existe, por acaso? Não existe. Cristo torna-se o nosso irmão mais velho. Nós somos co-herdeiros com Ele. Recebemos da mesma herança do Pai. E viveremos na mesma casa do Pai, juntamente com o Filho mais velho, com o Filho maior, Jesus Cristo. Uau! Que notícia maravilhosa! A presença de Cristo na minha vida hoje, e eu com Ele eternamente, e você com Ele eternamente. Você queria uma notícia mais bombástica do que essa? É porque nós já nos acostumamos com essa notícia, infelizmente. Mas essa é a melhor notícia. É que Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Para que você e eu pudéssemos viver no céu. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém se perca. Pelo contrário, que todos venham a arrependimento, que todos creiam nele e venham a ter o arrependimento para entrarem na casa com o Filho para sempre. Você quer continuar sendo criatura? Ou você quer se tornar filho de Deus? Nesta noite você tem a oportunidade de dizer: Senhor, chega de ser criatura apenas. Eu quero me tornar um filho do Senhor. Eu quero ser adotado por Ti. Porque eu quero crer que o Senhor Jesus é o único e é o bastante para a minha salvação. Não preciso nada mais. Ele me basta. Ele é o único Salvador. E Ele completa a cada um de nós os incompletos que somos. E só nos completamos nele, porque Ele é completo. Quer você se completar nele? Quer você se tornar herdeiro de Deus? Quer você ter uma casa no céu? E a convivência do melhor vizinho, Jesus Cristo? Para nós estarmos com Ele, porque Ele deseja isso.
Espírito de Deus fale ao seu coração agora. Que você tome a iniciativa de querer se tornar filho de Deus. Porque a iniciativa Deus já tomou. Primeiro, Ele já enviou Jesus Cristo. Ele já veio. Ele já pagou o preço. Ele já morreu. Ele já ressuscitou. Ele está vivo à direita do Pai. E Ele vai voltar para buscar aqueles que crerem nele. Você quer crer? Enquanto a igreja está orando, alguém nessa noite que nos visita, que ouviu a palavra de Deus e que o Espírito de Deus já tirou a sua dúvida nessa noite, e você quer dizer: eu quero crer nesse Evangelho, eu quero crer nesse Cristo. Talvez até hoje, até agora, antes você tinha alguma dúvida, mas a palavra de Deus foi aberta, a palavra de Deus foi lida, a palavra de Deus foi explicada, e o Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que ilumina a nossa mente. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Alguém nessa noite? Esse é um momento entre você e Deus. Eu não posso tomar essa decisão por você. Essa decisão é pessoal. É sua. Mas se você abrir a porta do seu coração, o Espírito Santo vai entrar. Vai morar dentro de você. Vai te dar a certeza dessas verdades. Porque é o Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele que dá testemunho. É Ele que esclarece. É Ele que ilumina. É Ele que tira a dúvida. É o Espírito Santo dentro de você. Ele vai entrar se você realmente disser: eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus respeita a sua identidade. Deus não lhe obriga, nem lhe força a tomar uma decisão. Você tem um livre-arbítrio. Você pode escolher seguir a Jesus ou não. Você pode escolher abrir a porta do seu coração ou não. Mas se o Espírito de Deus está falando a você nessa noite, não endureça o seu coração. Deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Talvez tenha alguém que participou de alguma igreja evangélica, mas se afastou. O inimigo te passou uma rasteira, você foi na onda dele, na onda do mundo, caiu. Mas nessa noite Deus falou a você que você precisa voltar. Alguém nessa situação que queira se reconciliar com Deus, queira voltar para Deus. Esse é o momento. Dizendo: eu quero me reconciliar com Deus, eu quero voltar para Ele, e eu quero me agregar nessa igreja, eu quero fazer parte dela, eu quero conhecer suas doutrinas, eu quero aprender mais do Senhor. Alguém nessa situação? A oportunidade Deus está lhe dando. Não vamos insistir.